Como pregar o evangelho para um homossexual? Vai ficar chateado se eu falar para você que é da mesma forma que você ministra, prega o evangelho para qualquer outro tipo de pessoa? Pois bem, se nós pegarmos Romanos capítulo 3, verso 22, 23 e 24, qual que é a ideia central ali do texto? Bom, verso 22 você vai ver que não há distinção de pessoas. No verso 23 você vai ler que todos pecaram, portanto, destituídos estão da glória de Deus. E no verso 24 você vai ver que são justificados gratuitamente por Jesus Cristo, pelo sacrifício de Jesus. Essa é a ideia do texto. Então, você não vai levar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo para uma pessoa porque ela é homossexual, mas porque ela é carente, necessitada da verdade do Evangelho, de um arrependimento, uma metanoia, né, do grego ali, um arrependimento, uma mudança de pensamento, uma mudança de caráter. Entende? E você não vai limitar isso ao fato dela ser homossexual. Veja bem, vamos fazer uma brincadeirinha aqui rápida. Vamos supor que essa pessoa, que ela é homossexual, ela abandone a prática e ela vai se apresentar no juízo final diante de Jesus, e Jesus vai dizer assim: olha, você não é conhecido aqui. Ela vai dizer: não, mas eu me arrependi, eu era homossexual, mas me arrependi das práticas. Jesus vai dizer: não, mas você foi mentiroso. Entendeu? Ou seja, se você for lá no capítulo 22 de Apocalipse, você vai ver isso. Ficaram de fora os mentirosos, feiticeiros, cães, né, adúlteros. Percebe? Então, o mesmo inferno que está reservado para aquele que não se arrependeu da prática homossexual, também está reservado para aquele que pratica a mentira, os atos de injustiça. O evangelho ele não vem para tirar somente uma pessoa do homossexualismo, mas de todo e qualquer tipo de prática que não seja condizente à fé cristã, ao que o próprio Deus, o próprio Cristo estabeleceu para nós. Então, a necessidade da graça que um homossexual precisa é a mesma necessidade de graça que o mentiroso, que o adúltero, que eu preciso, tá bom? Então, você precisa pregar o evangelho da mesma forma que a palavra de Deus ela ensina, levando a pessoa a entender, a compreender a necessidade de arrependimento dela, entendendo que essa pessoa ela tem que ser moldada pelo Evangelho de Jesus Cristo, e não fazer com que o Evangelho seja moldado por ela. Percebe? É aí que está a diferença. E devemos nos lembrar também que quem convence o homem do pecado e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Então, nosso papel é pregar a palavra, independente de qual tipo de pecado, qual tipo de situação a pessoa esteja, e crendo que quem convencerá será o Espírito Santo. Então não é por força, por violência que algo acontecerá, que uma mudança acontecerá na vida de uma pessoa. Muitos se converterão, sim, serão convencidos pelo testemunho de Jesus, pela mensagem e a verdade que há contidas nas Escrituras. Outros, porém, farão ouvido de mercador, né? Não se convencerão e serão julgados por isso. Amém, irmãos? Então é basicamente isso.